Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Esse evento é um dos eventos que estão ocorrendo sobre a comemoração os 11 anos do IVPESP, uma criação do Hélio Dias. Uns anos atrás ele reuniu um grupo de amigos, pessoas ligadas à ciência, nas mais diversas áreas, e para a criação do instituto que trabalhasse no sentido de valorização da pesquisa e da educação em São Paulo. O Hélio tem essa capacidade única de aglutinar, conseguiu somar cientistas de uma grandeza imensa, brasileiros que moram no Brasil, que pesquisam no Brasil, que moram no exterior, reitores de grandes universidades. E já naquela época, há muitos anos atrás, ele me convidou para ajudar na área do direito, né, Hélio? Eu já estou no IVPESP, acho que mais de 10 anos também, não estou desde o começo, mas foi um pouco depois que começou. E esse momento, esse grupo tem sido muito importante, porque exatamente nele estão cientistas, muitos cientistas, de áreas do conhecimento diferentes, e que estão atuando aí na linha de frente no combate ao coronavírus. E trocando mensagens, trocando experiências e ajudando uns aos outros no desenvolvimento dessas pesquisas. E aí o Hélio teve a ideia de discutir com essas personalidades, com esses cientistas que compõem o IVPESP, cada um na sua especialidade, discutir aspectos da crise do coronavírus. E hoje me convidou para estar aqui para falar sobre as questões ligadas ao direito, né? E, de fato, Hélio, o que nós vemos é que as pessoas não estão dormindo à noite, preocupadas, evidentemente, com o vírus, com essa situação dramática, né? É única. Na história do Brasil não tem nada similar. Mas também no que diz respeito às suas obrigações, né? Porque as pessoas, por conta do isolamento social, muitos não estão conseguindo trabalhar, quer empresários, quer empregados, ou muitos empregados, inclusive, foram demitidos, e aí vem a preocupação, né? Como é que eu combato o vírus, permaneço na minha casa, que é fundamental, mas também eu preciso pagar minhas contas, eu tenho as minhas obrigações e preciso fazer frente a elas. É por aí, né, Hélio? Hélio, está ouvindo? Enquanto ele está ajustando lá, deixa eu comentar o seguinte. O direito, ele é milenar e ele já evoluiu em cima de situações muito dramáticas, né? Ele veio, no caso do direito brasileiro, com nossa formação desde o direito romano, né? Nós encontramos na base do direito alguns princípios, alguns valores que servem para essa hora. Eu cito um deles, que no direito chamamos de o fato do príncipe, que é quando, por uma imposição do Estado, do governante, né, você sofre uma intervenção e, por exemplo, é obrigado a fechar o seu estabelecimento, nesse caso, por conta do coronavírus. Então, essas situações o direito prevê e busca tentar mediar, busca tentar fazer com que as obrigações elas possam ser cumpridas e exigidas no ambiente em que ela se encontra nesse momento. Por exemplo, com fechamento da loja, o empresário não consegue faturar, não consegue vender, e sem vender ele tem a dificuldade, evidentemente, de faturar. Sem faturar, ele vai ter muitas dificuldades em enfrentar suas obrigações, de cumprir suas obrigações, aluguel, pagar funcionários, pagar fornecedores, e aí o direito, em cima disso, vem buscar, de alguma forma, dar uma contribuição para evitar o colapso social. Essas soluções que o direito apresenta, elas levam a duas possibilidades. A primeira, que é sempre desejável, que é o bom senso, que aqueles que estão envolvidos, e hoje todo mundo está envolvido, não é só o empresário, é o empregado, é o fornecedor, não é só no bairro, é em São Paulo, cidade, não é só em São Paulo, é no Estado, é no Brasil, é no mundo. Então, essa pandemia está trazendo uma situação de desespero para todo mundo.
E aí o bom senso deve prevalecer, dialogando, conversando com os credores, com os devedores, procurando, cientes de que nada é mais como era antes, pelo menos nesse momento de isolamento, procurando encontrar algum caminho para dividir o ônus gerado por essa pandemia. Esse é o caminho melhor, porque é no diálogo, é na conversa que se encontra o termo que é menos gravame e menos impactante para qualquer uma das duas partes. Não se chegando a um entendimento, aí vem a figura do Poder Judiciário, quando as demandas são levadas, e o Judiciário em si vai cumprir esse papel importante de pacificação social à luz desses princípios. As obrigações continuam existindo, evidentemente, só que elas são ponderadas de acordo com a capacidade que se tem hoje, que é uma capacidade de absorver essas obrigações diferentes, naturalmente, daquelas que eram quando essas obrigações foram assumidas, notadamente se assumidas antes do coronavírus. Então, imagine um pequeno empresário, um microempresário, que, confiando na sua capacidade de inovação, comece algum negócio 1 mês, 2 meses antes do crise do coronavírus. Está lá ainda investindo, sem ter retorno do capital que ele investiu, trabalhando, dando os seus primeiros passos com todas as dificuldades, compreendendo todas as vertentes do seu negócio, desde o fluxo financeiro, como é que ele trabalha com o banco, até a contabilidade, buscando as parcerias, buscando os colaboradores, encontrando ali aqueles que serão a base de sustentação do negócio, os colaboradores, os seus fornecedores, né, negociando prazo, condições, e de repente vem uma pandemia e fecha o estabelecimento. Evidentemente que a situação, o quadro geral se alterou, e aí ele vai buscar, primeiro, junto aos seus fornecedores, ao locador, seu móvel, etc., buscar uma situação de encontrar um termo que divida o ônus social que hoje está sendo imposto a todo mundo. E, eventualmente, se isso não for possível, aí ele vai buscar no judiciário a forma de reparação, de mitigação e de divisão desse ônus. Hélio? Está sem som. Está sem som. Voltou o som. Agora, Marcos, eu queria, nessa situação muito complicada que a gente está vivendo, você é uma pessoa que tem tido muitos contatos, inclusive está desenvolvendo várias ações para ajudar nessa situação agora, dessa pandemia que a gente está colocando. Você vê que a atual situação, né, principalmente do judiciário como um todo, desde o Supremo até eles estão realmente, vamos dizer assim, de alguma forma, todos irmanados para resolver essa situação, ou você vê que ainda há uma certa dificuldade, né, devido a todo esse problema de ideologia e tudo mais. Como é que você está vendo isso? Bom, eu separaria em 2 pontos, né? Primeiro, que diz respeito à estrutura mesmo do judiciário. O judiciário fechou os fóruns e tudo mais para evitar a aglomeração, né? Eu, essa semana, vi uma notícia, semana passada, perdão, de que no Brooklyn, seria a comarca do Brooklyn, né, pertencente ao estado de Nova York, um juiz, já em março, né, se não me engano, dia 12 de março, dia 16 de março, já quando alguns países já adotaram o isolamento social, ele marca audiências, as pessoas vão ao fórum, advogados, partes, e aí os advogados começam a perceber que está tendo aglomeração, não está ninguém está sendo protegido, não está se distanciando, e aí foram conversar com o juiz, informar para o juiz, olha, nós estamos sob risco. E o juiz foi até meio, não era grosseiro, mas ele foi muito, muito firme
indevidamente na posição dele, disse para o advogado que chamou a atenção, você não está gostando, vai para casa. Isso era na matéria do jornal. O que aconteceu? Teve algumas pessoas que pegaram vírus, inclusive esse juiz que veio a falecer por causa do coronavírus. Outros juízes pegaram, advogados pegaram, partes, servidores, tudo por conta disso. Então, o judiciário brasileiro teve a sensibilidade maior, mais rápida, e determinou o fechamento. Inclusive, o próprio CNJ passou a orientação nesse sentido. Só que os juízes estão trabalhando, a advogação está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando, nós estamos em home office, mas estamos trabalhando, peticionando. O que acontece é que não está correndo prazo, né? E não está tendo audiência, porque a audiência representa necessidade de deslocamento de pessoas, e aí se suspendeu a audiência até ter condições de segurança suficiente para que as pessoas possam se deslocar até o fórum. Salvo uma iniciativa agora do Tribunal do Trabalho de São Paulo, que adotou o sistema de videoconferência para audiências. E aí, ao meu ver, até adotou de uma forma equivocada, porque ele impôs às partes, aos advogados, a videoconferência, só que ele disse que os riscos do uso do sistema de conexão é do advogado. Então, ele impõe uma obrigação, ele impõe um ambiente ao advogado, que é um ambiente tecnológico, mas diz que o advogado é responsável se amanhã, se tiver problema com o link, e o problema de conexão nós sabemos, pode ser o link da internet, pode ser o próprio servidor do tribunal. E aí ele impôs ao advogado. Esses equívocos precisam sofrer ajustes, mas o uso da tecnologia tem permitido que o judiciário trabalhe bem. O Supremo mesmo está se reunindo, os ministros estão se reunindo de forma virtual, com julgamentos, inclusive, transmitidos pela internet. Agora, esse é do ponto de vista, vamos dizer assim, da estrutura. Do ponto de vista do direito, há uma tendência, nós tivemos algumas decisões de primeira instância, acolhendo ações que discutiam, debatiam posições tomadas por governos, governo municipal, governo estadual, governo federal, do Brasil inteiro. À primeira instância, algumas decisões mantiveram as deliberações dos governos, algumas das decisões, ao contrário, derrubaram deliberações do governo. Uma delas, cito aqui, que eu me veio de cabeça, um juiz decidiu simplesmente fechar a rodovia Tamoios, que é uma rodovia importante, na descida aqui de São Paulo para o litoral sul. Só que os tribunais têm corrigido, assim, eles têm dado amparo às deliberações dos governos. Os tribunais, de forma geral, têm avalizado essas deliberações e revogado decisões da primeira instância que, eventualmente, tenham afastado, tenham dado liminares, suspendendo as decisões do governo do Estado, do governo das prefeituras e do próprio governo federal. O Supremo tem reforçado a visão constitucional do modelo federativo adotado no Brasil, tem reafirmado a competência das prefeituras, dos estados e do governo federal, colocando essas competências nos seus devidos lugares. A prefeitura, o município, a atuação local no município, que se sabe exatamente o grau de exigência por conta do nível de contaminação, né, do vírus, e aí a prefeitura tem condições de definir um isolamento maior, menor, ou, por exemplo, fechamento do comércio. O governo do Estado, como articulador no fluxo entre prefeituras, né, então o governador aqui em São Paulo, o governador tem adotado uma série de medidas, por exemplo, ele tem determinado também o isolamento social no âmbito estadual, e no governo federal devia ser o órgão de organização federativa do grande maestro, mas lá, nós estamos vendo pela imprensa, o governo federal tem adotado uma linha diferente daquelas que os governos estaduais e as prefeituras, como regra, pelo menos as principais capitais, têm adotado, têm defendido a tese de que o isolamento social não é algo necessário, contrapondo o isolamento decretado nos estados e nos municípios. E aí o Supremo Tribunal Federal, por uma liminar
concedida pelo ministro Alexandre Moraes, entendeu que as decisões dos estados e dos municípios elas são válidas e têm que ser respeitadas pelo governo federal. Está agora havendo bastante discussão sobre esse processo que, em particular, aqui o governo do estado de São Paulo está fazendo, que é a utilização de dados de celulares, né? Como que a Justiça vê essa situação? Esse é um debate que está se dando agora. No governo federal, o presidente da República determinou que o governo federal não avançasse, por enquanto, nessa linha. Então, o governo federal não adotou esse procedimento. Isso tem sido adotado em alguns estados, notadamente São Paulo. A Justiça está sendo o estado a manifestar e não há uma decisão ainda em relação a isso. Há dois interesses públicos claríssimos, Hélio, que estão em choque. O interesse da saúde, né, que é um interesse público relevante, sem dúvida nenhuma, né, a identificar o fluxo de pessoas nessas orientações que têm sido dadas no isolamento social, e aí, a partir dessa identificação, avançar ou não, ou recuar na dureza das medidas, né? Se o isolamento não estiver servindo como orientação, diz o governador do estado, nós vamos tomar medidas para impor de uma forma mais rigorosa esse isolamento. Ou, se o isolamento estiver funcionando, os números de contaminação caíram, e aí vai diminuindo a intensidade do isolamento. Esse é o interesse social da saúde. Há outro interesse social, também muito relevante, que é da privacidade das pessoas, né? As pessoas, eu não quero que haja o controle do que eu estou fazendo na minha vida. Eu não quero que o governo saiba, através do meu celular, se eu estou em casa, que hora que eu saio, se eu vou para o meu local de trabalho, se eu saio, se eu paro na padaria, se eu vou no banco. O controle do tráfego, né, que a gente chama de controle de tráfego, às vezes é tão importante do ponto de vista da autoridade, da arbitrariedade, às vezes é tão importante quanto o controle do próprio conteúdo, né? Eu saber que eu saio da minha casa e estive, por exemplo, numa reunião, num banco ou num escritório ou numa empresa, às vezes só o conhecimento desse deslocamento já traz um gravame no que diz respeito à privacidade das pessoas. Eu não preciso nem saber o que foi conversado lá, mas eu sei que houve essa comunicação. Então, o confronto desses dois interesses, os dois são relevantes. O confronto da saúde, de um lado, com o confronto do interesse na privacidade e intimidade das pessoas, foi levado ao judiciário, e o judiciário vai tomar uma decisão. É verdade que há uma ponderação colocada que, em tese, até onde se sabe, até onde é afirmado, esse controle que é feito pelo Estado não é um controle que permite ao Estado ter informações individualizadas de cada aparelho. É um controle, vamos dizer assim, macro, né? Ele só sabe que tantas pessoas saíram, tantas pessoas saíram de casa a tal hora, tantas pessoas se deslocaram para tal bairro, para tal avenida, ou, enfim, voltaram para suas casas em determinado horário. Mas é sempre um risco, na medida que você abre a oportunidade, a possibilidade do Estado ter informação um pouco mais ampla, você também parte da premissa de que ele tem instrumentos, não que ele vai fazer, mas que ele tem instrumentos para ter uma verificação mais pontual, inclusive, nos celulares de determinadas pessoas. É uma discussão importante que está sendo trabalhada. Agora, Hélio, nós temos uma questão que me parece também relevante para ser colocada. O Brasil nunca enfrentou uma situação similar a essa. Nós estamos vendo, por exemplo, a economia de guerra, né? A questão do isolamento social. Nós nunca enfrentamos uma questão de isolamento social. Tivemos momentos em que a realidade impôs o isolamento. Aqui em São Paulo, aquele famoso caso daquela organização criminosa que paralisou mesmo a cidade durante um período. Mas, estruturalmente, assim, mesmo numa conjuntura, nós não tivemos uma guerra, por exemplo, como já teve a Europa. Então, há na Europa algumas iniciativas que a sociedade europeia admite que sejam adotadas pelo poder público por conta de experiências que essas comunidades já tiveram no passado, na guerra,
Quando eu falo em isolamento social, imagine um ambiente de guerra em que as pessoas não possam andar na rua, né? Então, toca sirene, corre todo mundo que vai ter bombardeio. As pessoas viveram isso, né? Então, lá tem as regras de isolamento, elas têm se dado de uma forma mais rígida, inclusive com penalidades. Outro dia, eu li uma matéria que, na França, já foram aplicadas 300 mil multas por quebra de isolamento, multas de 130 euros cada uma delas. Aqui no Brasil não há multa. Aqui no Brasil não se impõe a restrição no sentido de proibir que as pessoas saiam de casa, é uma recomendação. Se a pandemia avançar, vamos todos torcer para que isso não aconteça, mas se a pandemia avançar para números como aqueles espelhados em outros países, e eventualmente os governos pretenderem tomar medidas dessa natureza, nós vamos ter um choque cultural e, sem dúvida nenhuma, o judiciário vai ter que se manifestar. Se o governo pode impor essas restrições de uma forma definitiva, inclusive com penalidades, até mesmo penalidades de cercear a liberdade das pessoas, com prisão e com multas financeiras. Essa é uma discussão que, se avançar por uma situação de isolamento com essas obrigações, o judiciário vai ter que se manifestar. Uma dúvida que é a seguinte: foi decretado, tanto a nível federal como estadual, estado de calamidade pública. Com isso, esses governos, eles têm uma certa, vamos dizer assim, licença para tomar algumas atitudes. A nível pessoal, né, vamos dizer, eu como cidadão, ou dentro de um condomínio, a pessoa que está na direção de uma entidade, ele pode tomar algumas atitudes também, dizendo o seguinte: bom, como não há condição de fazer nada, eu posso, ad referendo, tomar algumas atitudes. Existe respaldo também para, com esse estado de calamidade, isso ser estendido para outros setores também, ou é só especificamente para o governo? É só para o governo, porque são exercícios do poder de polícia, né? Aí é só a autoridade pública que tem. Então, você pode até justificar uma atitude mais radical, por exemplo, no condomínio, mais usando do próprio Estado para que se efetive essa atitude. Vou imaginar, não, uma situação, difícil imaginar uma situação assim, mas vamos pensar num prédio que morem pessoas idosas e que se defina que, olha, as pessoas idosas vão ter limitação de trânsito dentro do prédio, só por determinadas vias, porque naquelas o risco de pegar o vírus é menor e, portanto, evite aquelas áreas que têm um fluxo maior de pessoas com risco maior de pegar vírus. Pode ser uma orientação. Mas eles vão continuar fazendo. O síndico não pode chegar e obrigar as pessoas a não passarem por lá. Pode, eventualmente, se for uma coisa muito séria, muito grave, ele pode até pedir para o juiz. Para preservar até as pessoas, estou pedindo que Vossa Excelência determine que tais atitudes sejam ou deixem de ser adotadas. Mas é sempre o Estado que pode impor, nunca o cidadão. E nem uma pessoa jurídica que não seja o Estado fazer isso, é isso? Nem uma pessoa jurídica, só quem tem poder de exercer essa autoridade, é só a autoridade pública que pode. Mesmo, insisto, se enfrentar uma situação que poderia reclamar alguma medida que num ambiente, num clima normal, não seria admitido, essa medida que poderia ser necessária, ela teria que buscar no judiciário a autorização ou até a determinação para que ela fosse efetivada, mas nunca de iniciativa própria. Entendi. Então, assim, isso está limitado realmente ao órgão do governo, e as pessoas jurídicas fora disso, qualquer ato que ele tome, justificando que ele está fazendo isso por conta da calamidade pública, não vai ter validade, certo? Não, vai ser um autoritarismo, um arbitrário, o uso arbitrário das próprias razões, né? Deixa eu te perguntar também, outra dúvida é o seguinte: você falou um pouco de que já o Tribunal do Trabalho já está utilizando um pouco
da EAD, né? Para videoconferência. Para videoconferência. Os outros tribunais todos estão usando o processo. Então, para eu praticar atos processuais, peticionar, o juiz despachar, isso está acontecendo. Já de muito tempo e agora de uma forma total, porque os fóruns estão fechados. O Tribunal do Trabalho fez diferente, ele fez uma videoconferência, que esse, acho, um ponto eu não teria feito. Acho que isso pode criar problemas na efetivação da justiça. Vai fazer com que as pessoas se desloquem. Pode ser que pessoas não tenham computadores. Imagine uma pessoa que está desempregada há 1, 2, 3 anos, não tem dinheiro nem para colocar comida no prato das crianças, tem que comprar um computador para fazer, ou vai ter que se deslocar ao escritório de advocacia e colocar ele em risco, os profissionais do escritório de advocacia em risco. Só a única pessoa que está se protegendo aí é o juiz, o ambiente do fórum. Aí eu acho que é um equívoco gigantesco que não deveria ser feito. Agora, no judiciário, essa questão do avanço, né? Eu aqui moro perto aqui do Fórum de Santo André, e vira e mexe, você vê um preso, né? Vai ter uma audiência lá, então ele é carregado, né, num caminhãozinho, depois vem mais 5 pessoas dentro para dar essa proteção para isso aí. Você acha que vai haver um dia em que, por exemplo, esse tipo de audiência poderia ser feito online sem fazer toda essa estrutura? Helio, é assim. Eu sempre vejo a tecnologia como um instrumento de cidadania, nunca como instrumento de poder. Né? Então, vamos pegar esse caso. Ele está preso, vai ser levado para uma audiência, um processo criminal, ser colocado à frente do magistrado, para o magistrado ouvi-lo sobre o que aconteceu. Essa é a única oportunidade que o preso tem de olhar nos olhos do juiz e contar a realidade dele. Né? A tecnologia afasta isso. Esse é o ponto. O segundo ponto é que aonde vai ficar o advogado? O advogado vai ficar do lado do preso, o advogado vai ficar do lado do juiz. O que não é incomum, não deveria acontecer, não acontece todas as vezes, mas não é incomum, do juiz ficar conversando com o promotor de um lado, enquanto o advogado está cuidando do réu, do preso, do outro. E o advogado não estando presente no espaço onde está o juiz e o promotor, corre-se o risco de o promotor, enquanto está filmando a parte, enquanto está, por exemplo, na tela, com som dirigido à parte, ao preso, o juiz está conversando alguma coisa com o promotor, e o promotor tentando convencer o juiz sem que o advogado tenha o mesmo instrumento de proximidade, não é verdade? Então, é um problema sério. Outro problema é o seguinte: imagine uma testemunha reconhecendo um réu, um preso. O réu um pouco mais escuro, um pouco mais claro. A câmera não permite saber o tamanho, né? O sujeito é mais baixo, o sujeito é mais alto, o sujeito é mais gordo. Dizem que a câmera engorda, não sei se é verdade. O sujeito é um pouco mais escuro, a pele um pouco mais escura, um pouco mais clara. Mexer no monitor, eu escureço a tela. Eu mexendo no monitor, eu deixo a tela mais clara. Como é que a parte vai reconhecer a pessoa? Então, há de se considerar isso, não a estrutura do Estado, há de se considerar o processo em si, o direito de defesa, né? O exercício desse direito de defesa. A solução para isso, sabe qual? O juiz e o presídio. Tem sala no presídio para fazer audiência lá, não precisa levar o preso até o fórum. O juiz vai lá, marca audiência uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se dirige ao presídio, lá ele faz, ele comanda, ele preside as audiências dentro do presídio, sem necessidade de deslocamento. Há possibilidade de uso da tecnologia? Eu imagino em algumas situações onde a parte da pessoa está presente, às vezes uma testemunha que está no outro estado, que você não vai ter que se deslocar até aqui, às vezes, precisa ter um bom senso, né? Precisa ter um bom senso. Agora, sempre ter essa visão de que a tecnologia tem que ser usada como instrumento de cidadania. Eu vou te dar um exemplo, que eu participei, junto com um colega, um amigo, quando nós começamos, eu acompanhei a informatização do processo desde o começo, né?
A primeira comissão de informática no sistema de justiça, eu que presidi, foi na OAB de São Paulo, em 98, nem se falava em informatizar o processo, falava em informatizar o escaninho, o andamento do processo, era você fazer a agenda, né? Mas não praticar ato processual. E havia um projeto-lei tramitando na Câmara tratando da informatização do processo. A lei, inclusive, se transformou numa lei 11.419. E quando teve esse projeto tramitando, eu fui chamado para discutir com os deputados o projeto. E levei uma proposta, quem teve a ideia até foi esse colega, o Augusto Marcassini, levei para debater no Congresso a possibilidade de fazer o Diário Oficial eletrônico. A proposta foi nossa, o Diário Oficial em papel. O Diário Oficial da Justiça tinha diariamente uma média de 2.200 páginas. Imagine o custo para a produção, o impacto ambiental. O Diário Oficial era impresso em São Paulo, chegava no interior 48 horas depois, porque era física, ele era transportado fisicamente. Né? O Diário Oficial da União chegava 24 horas depois em São Paulo, ele vinha de avião, e aí chegava mais 48 horas no interior. No caso da Justiça, os advogados trabalham em cima de prazos da publicação. Então, publicado o Diário Oficial, ele começava a correr para o advogado da capital no interior no mesmo dia, só que o advogado do interior só se recebeu o Diário Oficial 2 dias depois. E nós propusemos, foi aceito hoje, o Diário Oficial eletrônico existe na Justiça, no Executivo, no Legislativo, foi uma proposta nossa. Então, você está fazendo uso da tecnologia a benefício da cidadania. Ficou mais barato. O Diário Oficial em papel, o judiciário não pagava. O que fazia a imprensa oficial? Descontava onde esse custo? Nas publicações das demonstrações financeiras da empresa. Era mais caro você publicar as demonstrações no Diário Oficial, que é obrigatório, do que você publicar na primeira página de um jornal de grandíssima circulação nacional. Porque você pagava não só o espaço seu, mas você estava pagando todo o custo do Diário Oficial da Justiça, que não tinha de onde cobrar, a imprensa oficial descontava, por exemplo, na questão das publicações das empresas. Isso é Custo Brasil. Eu estou exemplificando outra coisa. Também foi uma luta nossa. Fomos nós que propusemos isso, Hélio. A assinatura digital. A assinatura digital substituindo a manuscrita como um meio de manifestação de vontade. Né? Então, quando nós, lá em 98, começamos a estudar, o Augusto já tinha artigos, eu já vinha estudando isso, porque eu fui da consultoria jurídica da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, e buscando alternativas para implementar tecnologia nas operações. E descobrimos, identificamos esse algoritmo matemático, que já era lei em alguns estados norte-americanos, nem nos Estados Unidos não havia lei federal. A primeira lei, se não me engano, foi na Califórnia, mas tinha já 40 e tantos estados já com lei, e alguns países europeus. Nós propusemos isso, ninguém entendia o que era assinatura digital, as pessoas achavam que era uma tecnologia, então nós estaríamos congelando a tecnologia. A assinatura digital não é tecnologia, é um algoritmo matemático que a tecnologia vai implementar, e hoje nós temos uma lei prevendo a assinatura digital como instrumento de manifestação de vontade. Hoje eu posso contratar usando a assinatura digital, e também na Justiça, no processo eletrônico, eu peticiono usando a assinatura digital. Então, é a tecnologia sendo usada no direito, mas sendo usada para coisas positivas, tendo como foco a cidadania e não sendo um instrumento de poder. Agora me diz o seguinte, voltando a esse assunto do sigilo dos celulares aí para o caso do Covid. Você me comentou que esse assunto ainda está em discussão e ainda a Justiça não se pronunciou. Agora, já estão tomando essas atitudes, já está sendo feito isso aí. Isso aí não pode gerar, para quem está fazendo, um problema depois de um processo? Não, tem exatamente, o Ministério Público já está questionando isso, pegando informações junto ao próprio Executivo para entender melhor, para a proteção da cidadania. Volto a dizer, nós vivemos num momento de exceção, né? Nós vivemos numa pandemia. Então, há um interesse público em controlar o nível de contaminação, de propagação do vírus, né? Esse vírus maldito. E, de outro lado, há o interesse do cidadão individual
na proteção da sua privacidade e da sua intimidade. Esse confronto, os dois interesses são relevantes. Não dá para se dizer que não tem interesse relevante a preocupação do Estado com a propagação do vírus, né? E as medidas necessárias para evitar que isso aconteça, até nós sabemos, evitando que as pessoas sejam contaminadas ao mesmo tempo e sobrecarreguem, levem o caos para dentro do sistema hospitalar. É relevante isso, mas também tem a relevância do direito à privacidade. Isso é uma luta que começou lá atrás, há mais de 100 anos, numa decisão pioneira da Corte Americana, num caso onde se discutiu, já na época, curiosamente, as novas tecnologias, há mais de 100 anos atrás, as novas tecnologias e as novas modalidades de comércio não ultrapassavam, assim, os limites do que era razoável para efeito do cidadão, e o cidadão não tinha resguardo legal contra os abusos da tecnologia e das novas metodologias de comércio, isso há 100 anos atrás. E aí a Suprema Corte Americana disse, é algo relevante, há um confronto de interesse, os direitos tradicionais, que é o direito à vida, o direito à propriedade, não dão conta de amparar o cidadão contra esses excessos cometidos pela tecnologia, volto a dizer, há mais de 100 anos atrás, e aí ele criou o direito à privacidade. Foi assim que começou o direito à privacidade, que é então chamado direito de ser deixado em paz. É o direito das pessoas de ser deixado em paz. Isso leva aos dias de hoje. Quando estava na presidência da Ordem, enfrentei duas situações curiosas. E as duas situações o governo do Estado recuou. Uma delas é quando se quis colocar nos carros, para efeito de combater o roubo de carros, se quis colocar nos carros um chip que seria lido por câmeras espalhadas pela cidade e que permitiriam, por exemplo, saber se um carro roubado estivesse em um determinado lugar, a câmera imediatamente identificaria o carro, o local, e a polícia correria para lá para combater essa criminalidade. É um interesse público, só que tem outro interesse público. Eu não quero que o Estado saiba para onde vá. As pessoas não têm a obrigação de deixar o Estado saber para onde vão. Como eu disse, o controle de tráfego é tão relevante quanto o controle do conteúdo de uma conversa ou saber o que houve naquele espaço. E aí o governo se sensibilizou diante da nossa ponderação e recuou. Mais recentemente, o ano passado, nós tivemos uma situação similar, onde a Secretaria de Segurança Pública, que tem depositados no Brasil, nós fazemos as nossas carteiras de identidade, né, nas secretarias de segurança pública, que coletam dados biométricos nossos. Nós nunca discutimos isso, né? O prefeito da carteira de identidade. Então, coleta digital, coleta assinatura, coleta a foto, né? Isso fica num banco de dados para efeito de identificação civil, e esse banco de dados também é utilizado para efeito de identificação penal. Né? Cometido um crime, vai busca a senha digital da pessoa e tenta comparar a digital do local do crime com a digital que está depositada no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. Muito bem. No ano passado, o governador do Estado, então, tinha autorizado a Secretaria de Segurança Pública fornecer essa base de dados com mais de 30 milhões de dados, mais de 30 milhões de cidadãos, para a imprensa oficial, que venderia um serviço para as empresas de identificação pessoal. Então, quando você chegasse, por exemplo, num prédio, a empresa ia pedir só digital. Quando você colocasse digital, imediatamente o sistema ia consultar a base de dados que estava da Secretaria de Segurança Pública, mas acessada via imprensa oficial, e ela validaria só a impressão digital, dizer, olha, realmente, quem está aqui com a digital é o Hélio, então pode deixar o Hélio subir. Isso, que aparentemente é inocente, permitiria a imprensa oficial, primeiro, ter acesso aos dados que ela não tinha autorização de coletar. Não foi para a imprensa oficial que nós cedemos os dados.
Foi para a Secretaria de Segurança Pública. Ela não podia ter acesso. E segundo, que ela faria uso contra a privacidade e intimidade nossa, porque ela teria acesso a dados biométricos meus para conferir se eu estive em tal lugar, tal local. Porque se eu chego numa empresa e coloco a digital num prédio, coloco digital para me identificar, ela saberia que eu estava no prédio, né? Ela poderia formar uma base de dados com informações de onde estivesse. E fora a questão dos concorrenciais, porque ela estaria oferecendo um serviço comercial, ela não ia fazer isso de graça, ela ia vender esse serviço, sem que as empresas tivessem oportunidade, criando um monopólio, né? que é proibido pela Constituição só naqueles casos que a própria Constituição prevê. E aí, quando eu fiz a crítica, numa matéria que saiu na Folha de São Paulo, o governador recuou e de fato, revogou a autorização que havia concedido para que a empresa social tivesse essa base de dados da Secretaria de Segurança Pública. Voltando ainda a essa questão, dessa nossa pandemia, e aí, então, com o estado de calamidade pública, essa questão do pagamento de contas, conta de luz, conta de água, IPTU, o cidadão, nesse estado de calamidade, ele tem o direito de deixar de pagar, esperar passar, ou isso tem que ser uma determinação de quem a gente é devedor, que seria a Sermasa, o Sabesp, seja lá o que for. Como é que funciona isso? As obrigações devem ser cumpridas, né? Então, aquele consumo que ele está fazendo, ele tem que pagar pelo consumo. Isso é regra. Aí vem a questão da presença do Estado. O Estado sendo o agente de mediação social para fazer com que, por exemplo, nos serviços públicos, isso tem sido feito, não haja, por exemplo, corte de energia elétrica daquela pessoa que, nesse período, não conseguisse efetuar o pagamento de uma conta de luz. Porque eu estou pedindo para a pessoa ficar em casa, vem o corte de energia elétrica, eu não tenho como me manter em casa, porque eu não vou ter energia, não tenho geladeira, meus alimentos perecerão mais rapidamente pela falta da energia elétrica, por exemplo, e aí eu vou ter que sair para a rua. Então, para evitar isso, o governo vem e diz, não pode, eu proíbo durante o período de isolamento. Ao mesmo tempo, o governo vem, em algumas situações, ele dispensa o pagamento ou posterga o pagamento. Em algumas situações, ele diz, essas casas são menos favorecidas, onde as pessoas, inclusive, não conseguem trabalhar e, portanto, não conseguem ter remuneração, muitos estão desempregados. Então, eu venho aqui e eu vou pagar essa conta de luz. Eu financio essa conta de luz, ou para o pagamento do ressarcimento futuro, ou mesmo eu pago o dinheiro como uma forma de evitar que essas pessoas sofram mais do que estão sofrendo pela pandemia. São situações onde o Estado intervém para tentar fazer com que o dano gravíssimo de uma pandemia seja mitigado, especialmente em face daquelas pessoas mais carentes que efetivamente são as que vão mais sofrer com essa pandemia. Então, quer dizer que, concretamente, eventualmente essa isenção de não pagar, se a pessoa não tiver condição, é uma coisa que tem que ser determinada diretamente pelas autoridades, e não pelo cidadão. Agora, insisto, aquilo que eu falei no começo, vamos dizer que você tem uma obrigação, veja que interessante. Falando nas pessoas, governo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma dívida onde ele paga mais de 1 bilhão por mês para o governo federal. Né? Essa dívida foi feita ao longo de muitas gestões e, numa determinada gestão, se consolidou essas dívidas, né? Deu um desconto na consolidação e financiou, parcelou o pagamento dessas dívidas. O governo do Estado vai ao Supremo Tribunal Federal e diz, olha, eu pagar para o governo federal, que é uma obrigação que eu tenho, ao fazer isso, eu estou tirando esse dinheiro que eu poderia estar investindo no Estado, em hospitais, né, para o enfrentamento desse caos que vai se tornar no sistema hospitalar se tivermos um volume maior de pessoas em tratamento do que nós temos em estrutura hospitalar. E foi dado uma liminar, ministro Alexandre de Moraes, em favor do governo do Estado, suspendendo o pagamento para que o governo do Estado pudesse investir esse dinheiro
dentro do sistema de saúde para enfrentamento da coronavírus. Então, é uma obrigação, como nós temos, e que o Supremo entendeu, não, nesse ambiente é melhor, é mais razoável, é mais justo que você use esse dinheiro para atender essa demanda da sua sociedade, da sociedade paulista, do que você repasse dinheiro para o governo federal. E aí o governo federal toma a iniciativa, tem mais os estados, acho que Minas Gerais, Rio de Janeiro também foram Supremo, e o governo federal toma a iniciativa e eles dizem, então, já que os grandes devedores conseguiram isso, eu vou suspender essa obrigação para todo mundo. E aí suspendeu o repasse de dinheiro para o governo federal. Então, você vai enfrentar situações, onde alguém não tenha condições de, por exemplo, fazer frente ao aluguel e vai buscar no judiciário uma proteção para que ele possa, de alguma forma, permitir que aquela obrigação fique, por exemplo, suspensa, usando naquelas cláusulas que eu falei. Fato príncipe, comércio fechado, o governo fechou meu comércio, não fui eu. E eu não tenho como fazer frente às minhas despesas. Então, vai no judiciário, vai o advogado vai analisar a situação e vai verificar se aquilo efetivamente justifica um socorro ao Poder Judiciário. Há cláusulas que existem implícitas em todos os contratos, não são cláusulas muitas vezes escritas, né? Mas são implícitas em todas as vezes que você assume obrigações, em que essas obrigações podem sofrer alteração pelo judiciário se as condições que havia no momento da contratação se alterarem de forma muito dramática e que não seja por sua culpa, seja culpa, por exemplo, de uma pandemia. Deixa também uma dúvida, assim, recentemente eu vi que os seguros de vida, né, que nós temos, existe aparentemente uma cláusula que a gente aparentemente assinou, dizendo que a morte por pandemia ela não teria cobertura. Então, no caso aí, eventualmente acontecendo o óbito e a causa for o Covid, automaticamente a seguradora se livraria de estar pagando o prêmio. Como é que você vê isso? É possível. Na hora que, veja, na hora que é calculado o custo do seguro, esse custo é calculado em cima do risco que a seguradora está assumindo. Se a seguradora tira algumas condições, porque representariam para ela um ônus extremamente excessivo do ponto de vista da sociedade, né? Ela, no contrato, ela exclui essas hipóteses, né? E aí diminui o preço do próprio seguro. Né? Em tese, se você chegar para a seguradora e falar assim, olha, mas eu quero que tenha seguro sobre isso. A seguradora, em tese, ela pode monetizar, ela pode dizer, não, tudo bem, então eu vou fazer para você isso, mas em vez de custar 1, vai custar 1.000. Se você quer pagar por esses 1.000, então, isso acontece. Acontece, inclusive, em obras públicas também. Nas obras públicas é normal, você tem cláusulas onde o Estado, uma obra seja paralisada no caso de uma pandemia. É comum ter essas cláusulas em contratos públicos. Contratos muito grandes, que representam riscos muito grandes para as partes, esses riscos são analisados e são incorporados ou excluídos daquelas obrigações. Agora, há uma questão efetiva que é a seguinte, nós não temos os exames, né? Esse é um outro problema, os testes, né? A gente tanto briga no IBPESP para ter os testes, né? Seria fundamental testar as pessoas. Isso é uma briga desde o começo da pandemia, desde fevereiro, a gente fala sobre isso, né? E nós, infelizmente, nós não temos testes. E aí fala essa pessoa, como é que eu tenho segurança que a pessoa faleceu pelo coronavírus se eu não tenho o teste para definir o que aconteceu? Essa é uma outra discussão. E uma terceira questão, aí é a questão da ética médica. A ética médica não vai permitir que essa pessoa, que o médico ateste a falecimento ou por coronavírus ou por outra razão, se souber que não era coronavírus ou se souber que era coronavírus. O médico não pode atestar, olha, morreu por um outro fator qualquer que não seja coronavírus só para fazer a pessoa receber seguro de vida. Isso viola a ética médica. Como também o sentido oposto. Eu vou fazer constar o coronavírus porque eu tenho um combinado com o seguro aqui
para evitar o pagamento. As duas situações estão erradas, a ética tem que ser enfrentada como um valor supremo, inclusive em situações como essa de pandemia. Inclusive, isso aí pode dar margem, inclusive, a um processo contra o médico, né? Porque a família que fala, não, o cara morreu de pneumonia, ele não morreu disso, só que aqui está Covid, né? O seguro não paga, ele vai processar o médico para, eventualmente, ter, né, o prêmio que ele é devido. Então, é um problema muito complicado. Que é outra coisa também, Hélio, que eu lembrei, que é o seguinte, nós estamos tendo mortes nos hospitais, né? Sim, continua. Então, olha a discussão que vai ter. Eu pago meu seguro, pago o plano de saúde. E aí, eu tenho direito a ter o tratamento numa UTI, chego no hospital, não tem UTI. E morro porque não tenho atendimento. Qual a responsabilidade do hospital e do plano de saúde? Outra situação, eu estou lá, eu não tenho nada a ver com coronavírus, eu estou doente de alguma outra questão qualquer que reclamaria, eu também tenho um tratamento mais intenso, uma UTI. Eu sofri um acidente, eu sofri um acidente de carro, né? Eu tive que ficar, eu fiquei tratando 53 dias no hospital, né? Sofri 14 cirurgias. Aí imagina, eu estou no hospital nesse momento, vai reservar a sala de cirurgia para me operar a perna, que foi o meu caso, e não tem sala de cirurgia porque as salas de cirurgias foram transformadas em UTI porque o hospital não tinha mais UTI para atender o coronavírus. Qual a responsabilidade do hospital? Né? Essas questões, o médico na Itália aconteceu isso, se definiu que pessoas, e aconteceu, pessoas acima de 70 anos não tinham mais tratamento. Não é porque eles são desumanos, é porque não tinha mais local para tratar. E aí tomou uma decisão, medicina de guerra. Eu vou tratar uma pessoa de 70 anos ou vou tratar uma pessoa de 30, que tem mais chance de recuperar. Do ponto de vista da sociedade, vai ficar mais tempo de vida. É dramática a situação. É aquele de 70 anos morre. E quem é responsabilidade pela morte dele? Os médicos, que estão girando 24 horas. Os médicos na Itália, você sabe disso, estão usando fralda. Eles estão girando. O médico para no meio do corredor e começa a chorar sozinho. Eles ultrapassaram o limite do ser humano. Eles ultrapassaram os limites para continuar atendendo pessoas. E vão cometer erros. É inevitável que eles cometam erros. E aí esses erros vão ser atribuídos a quem? Então essas questões todas são questões que vão ser... Nós tivemos agora uma informação de que o CREMESP, o Conselho de Medicina de São Paulo, foi no Adolfo Lutz e atuou. O Adolfo Lutz porque estavam guardando o material para teste, né, de coronavírus numa geladeira que só poderia guardar material por tantas horas e o teste tinha ficado lá mais tempo do que essas tantas horas. E foram lá e teriam atuado em cima dos profissionais, né, dos médicos que estão lá. Agora, esses médicos estão trabalhando em que ritmo, Hélio? Eles estão trabalhando, eles sabem da responsabilidade que eles têm, eles estão com dezenas de milhares de exames para fazer, não que eles não estão parados, sentados na cadeira, conversando, batendo papo e jogando joguinho no computador, eles estão trabalhando, né, com um ritmo alucinado. Mas mesmo assim eles não conseguem dar conta com uma pressão gigantesca, sabendo que tem famílias, tem pessoas esperando o resultado do exame para poder fazer tratamento, e não tem como, porque eles 24 horas trabalhando não conseguem trabalhar 25 horas. E aí são atuados, porque eles não conseguiram dar vazão a todos os exames que, por uma questão de estrutura, nós não conseguimos ter uma estrutura adequada para fazer frente a essa demanda. E aí, Hélio, me permita também uma outra ponderação, você sabe, né? Quanto nós desprestigiamos a nossa ciência, os nossos cientistas, os nossos professores, né? Quanto nós desprestigiamos os nossos cientistas nos últimos anos, eu não estou falando de governos, estou falando dos últimos governos, não é verdade? O teste não tem hoje porque os insumos nós não desenvolvemos. Não desenvolvemos porque não investimos nisso. É vergonhoso.
É vergonhoso. Eu tive a oportunidade, você sabe, de atuar como advogado no Madim, onde nós discutimos o salário dos cientistas, dos nossos professores universitários e nossos cientistas, que estavam sendo objeto de disputa no mundo inteiro, estavam ganhando valores muito baixos, né? Desestimulando a carreira acadêmica e sendo contratados por universidades privadas e por universidades de outros países que ofereciam condições mais dignas de vida. Nós conseguimos uma liminar que permitiu que esses cientistas permanecessem. Olha, parecia que estavam antevendo a situação. Essa liminar foi conseguida em janeiro. A FEA perdeu mais de 50 professores. Entendeu? Mais de 50 professores. As nossas universidades estaduais, a USP, que é a grande universidade do Brasil, né, o maior centro de pesquisa do Brasil, é a Universidade de São Paulo, e que estava sofrendo perda de profissionais e desestímulo no ambiente universitário por conta do desprestígio que as nossas autoridades, os nossos políticos, estavam promovendo um desprestígio em relação à ciência e aos nossos cientistas. Agora estamos pagando o preço. Exatamente. Esse ano foi um ano o ano passado, né, onde houve uma série de intervenções, como foi a própria CPI, questões, né, a própria situação do governo federal, eventualmente esse ataque que está havendo, né, das universidades também federais. Então, você vê que agora, como você falou, né, tudo se volta, que o único que pode sair dessa situação de crise são exatamente os cientistas. E se você vê todos os discursos, né, seja aqui do nosso governo, do ministro da Saúde, ele fala, quem vai decidir isso aqui é o cientista que vai dizer o que tem que fazer. Então, quem sabe, eu acho que se a gente conseguir superar toda essa crise, quem sabe vai haver uma nova visão, né? Não só do governo, mas da sociedade, da importância das pessoas que estão aí. Hoje mesmo, eu até compartilhei no grupo, o Varran colocou uma mensagem, vamos dizer assim, cumprimentando os professores sênior, né? Eu me enquadro nesse aí também. Então, apesar de eu estar aposentado, eu continuo... Varran, nosso reitor da USP. Eu continuo colaborando lá com o Instituto de Estudos Avançados, eu não estou ganhando nada por isso, entendeu? Quer dizer, mas é uma contribuição. Então, toda essa situação, eu acho que agora, espero que tudo fique muito esclarecido e que a gente tenha uma nova fase aí, né? Porque o próprio Trump, você vê que o assessor principal dele, né, que é o cara que está comandando, é um cientista que é consagrado, né? E é isso que a gente tem que fazer, baseado na ciência, em evidência, em dados. Né? Então, eu acho que a gente... Hoje mesmo saiu um artigo na Science, eu até coloquei no nosso grupo, falando que se não for feito uma vacina, uma medicação, né, que esse processo todo que nós estamos aí, ele vai até 2022. Você imagina a gente ter que continuar confinando, fazendo quarentena, né? Então, a solução, quer dizer, e como você falou, está na mão do cientista, porque a descoberta de uma vacina, né? Sem ela, a gente não vai conseguir, e tudo prevê pelo menos um ano até para essa vacina estar pronta, né? Então, esse processo nosso aí da saída, né? É totalmente ainda indefinida, né? A não ser que haja um fato completamente fora da curva, né, para que essa uma vacina que apareça, porque acho que o único jeito, porque a medicação, ela vai poder eventualmente curar quem se contaminou, né? Mas a contaminação vai continuar existindo sem essa proteção da vacina, e isso está na mão do cientista. E, Elo, deixa eu lembrar também, né, nessa linha, que a ciência é estimulada desde criança, né? E você dirigiu quantos anos a Estação Ciência, né? É isso aí. Que fechou. Que tristeza. Né? Que era um local onde as crianças iam para começar a ter o primeiro contato com a ciência. Né? Exatamente. É uma tristeza essa situação, velho. É uma tristeza. E eu queria observar também, me permita, eu sei que está acabando o nosso tempo, velho. As duas palavras são fundamentais nesse momento.
responsabilidade e solidariedade. Exato. Nós temos que ser responsáveis conosco, com as pessoas próximas a gente e com a nossa comunidade. Eu vejo, Hélio, um caminho muito claro com duas direções. Espero que nós saibamos adotar a direção correta, né? Porque uma direção é a direção do egoísmo, de pensar em si próprio, de ir no supermercado fazer estoque sem saber que vai faltar para outra pessoa que precisa tanto quanto nós de um saco de alimento ou de um papel higiênico. Isso é fundamental. Responsabilidade conosco, lavando as mãos, usando máscara, evitando sair, evitando proximidade com as pessoas. Com essa responsabilidade nossa, nós estamos auxiliando os nossos entes queridos, né? Não levando o vírus para casa, não levando o vírus para os nossos amigos, amigas, ajudando a coletividade, porque não levando o vírus, são menos pessoas procurando hospital, né? Aí pensando na coletividade é fundamental. E a questão da solidariedade. Eu, assim, com muita alegria, eu conversei com os músicos do Teatro Municipal, e disse a eles, vamos fazer um vídeo, né, todos juntos, e vamos usar esse vídeo para uma causa boa. E o vídeo foi feito por esses músicos maravilhosos, o nosso maestro Regênio, cada um na sua casa, por uma campanha para a Santa Casa, né? Santa Casa Misericórdia de São Paulo, que é o grande hospital de atendimento à pessoa carente, privado, é o maior hospital privado que atende 460 anos de existência, 460 anos. E também conversando com algumas personalidades para que também apoiassem, cientistas, atores, jornalistas, músicos, gravaram vídeos também para apoiar essa iniciativa da Santa Casa. Isso é fundamental, porque se cada um puder contribuir com dinheiro, aqueles que podem contribuir com dinheiro, o Itaú, por exemplo, contribuiu com 1 bilhão, anunciou ontem uma contribuição de 1 bilhão para a saúde. Aqueles que não podem contribuir, que não tenham condições de contribuir financeiras para isso, que ajudem também pedindo para o outro, né? Pedindo para o próximo para contribuir. Se nós tivermos a responsabilidade e também a solidariedade como preceitos nesse momento das nossas vidas, nós vamos sair rápido dessa. Não vai demorar até 2022, não. Eu vi hoje uma frase de acho que uma pesquisadora, eu acho que italiana, que ela falou assim, ó, o nosso inimigo não é o vírus, o nosso inimigo é o próximo. Porque quem carrega o vírus é o próximo que vai transferir para você. Então, é isso que você falou. Se não houver essa consciência, né, da pessoa, né, que ela tem que se cuidar, porque ela pode ser o nosso inimigo, porque eu vou estar próximo dela, ela dá uma tossida, alguma coisa, e ela transmite para mim, né? Então, o vírus, na verdade, o próximo que está do nosso lado, é fundamental para resolver essa crise que a gente está fazendo aí. É isso aí. Bom, Hélio, me permita parabéns mais uma vez. Nós estamos com 11 anos do IVPESP, Instituto de Valorização da Pesquisa do Ensino de São Paulo. Essa iniciativa sua, que congrega mentes brilhantes das diversas áreas de conhecimento humano, cientistas, professores do Brasil, do exterior, e que tem servido de palco para essas discussões tão importantes para esse enfrentamento atual, mas também para que nós possamos encontrar as luzes para a valorização da pesquisa, da ciência e da educação no Brasil. Ok. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente já até extrapolou a 1 hora aí. Queria todo mundo que está acompanhando a gente aí no YouTube, né, que está disponível também, avisar que esse vídeo que acabou da gente fazer, nós vamos então editar ele, vamos colocar a íntegra disso também, né, para poder, quem não pôde estar ou acompanhando aqui ao vivo, ou mesmo pelo YouTube, vão poder ter essa excelente palestra, que eu acho que assim, quem ver isso aqui vai ter uma visão completa de todos os aspectos jurídicos desse problema. Muito obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.